A graça e a paz a todos. Aqui é o pastor Valmir Vieira. Quero trazer para vocês mais uma palavra de Deus, esperando que você receba com muita paz, com muito amor e que essa palavra venha tocar em você. Amém? Vamos iniciar no livro de 1 Coríntios 12. E a palavra diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser ao pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Mas todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo concedendo muitos mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com eles todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns estabeleceu Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de cura, socorro, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres, operadores de milagres? Nem todos têm todos os dons de cura? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Amém? Essa palavra, ela nos mostra a igreja, isso, diferentes pessoas que existem dentro da igreja. A igreja tem pessoas com diferentes tipos de pensamentos e também diferentes tipos de atitude, de visão. Isso é muito comum, você ter uma visão, você ter uma interpretação, você ter um olhar. Contudo, somos todos um só corpo. Muitos membros com funções diferentes. As funções diferentes nos fazem refletir que temos que respeitar a função do outro. Nos faz entender que temos que amar o outro, sendo esse totalmente diferente de mim e de você. Nós temos que entender, existem totalmente diferenças entre as pessoas. Uns até se acham mais importantes dentro da igreja, se acham mais importantes do que o próximo, e outros se acham inferiores do que seu próximo. Veja o que diz, olha aqui, no versículo 24 aqui desse texto. Ele diz assim, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, coordenou. Veja bem, a palavra coordenou o corpo, ele fez uma organização ali no corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor um dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um membro ele é honrado, todos vão ficar felizes, vão se regozijar.
Será que é isso que está acontecendo na igreja hoje? As pessoas realmente estão felizes com a felicidade dos outros, choram com os outros? Temos que pensar nisso. Somos diferentes, sim, amados. E com essa diferença que o evangelho tem que ser difundido, ele tem que ser conhecido em toda a terra. Jesus tem que ser conhecido em todas as partes da terra, sendo você de um jeito, sendo você de outro. Não é porque um irmão tem um dom que você vai querer ter o dom dele, não. Você vai com o que Deus lhe deu e vai levar o evangelho para todos. Somos todo o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Individualmente membros desse corpo. Olha como olha como ele fala. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolo, em segundo lugar profeta, em terceiro lugar mestre, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorro, governos, variedade de línguas. E ele vai perguntando, são todos apóstolos? Não. São todos pastores? Não. São todos isso? Não. 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 E por que há essa disputa dentro da igreja? Porque quando nós entendemos as funções, as unções, então pensamos a respeito, sabe, a respeitar o que Deus, a respeito do que Deus deu e também a respeitar o que Deus quer com cada um. Pois todos nós temos um só propósito, que é levar o evangelho e amar a Deus, louvar a Deus. Esse propósito, esse é para todos. Você tem que levar o evangelho para todo lugar, amando a Deus. Aprender a amar a Deus. Porque Jesus tem que ser conhecido por toda a terra. Os dons têm que ser procurados para que você também exerça, se procure os dons, e também com zelo, para que você também, com zelo, exerça isso. O que Deus determinou para você. Mas com amor, com zelo. Não olhando para o vizinho daqui, aquele, olhando para a igreja A, a igreja B, a denominação A, a denominação B, não. Você tem que olhar para Cristo. Sim, não seremos, nós somos assim, servidos no que se diz a esse dom que Deus te deu para que você possa servir. E não ser servido. A gente tem que ter esse olhar no que Deus está derramando. A gente tem que ter esse olhar, sabe? Entender os fundamentos do que o Pai quer. Entenda esses fundamentos estabelecidos por Deus. Não devemos nos tornar especiais por termos o dom de cura e o outro não tem o dom de cura. Ah, eu tenho o dom de cura, então eu sou melhor do que aquele. Não devemos nos sentirmos melhores porque temos a função de apóstolo, evangelista, profeta, pastor ou mestre. Não. Você está aqui para servir. As ovelhas não pertencem a nenhum homem na terra. A nenhum homem na terra. As ovelhas são de Jesus Cristo. Nós temos que tomar muito cuidado com lideranças abusivas, porque a igreja ela tem que ser cristocêntrica. Os pastores não são dono de igreja. Deus deu os pastores para a igreja. Pastor, assim como o apóstolo, como evangelista, profeta, mestre, eles têm a obrigação de servir. Servir no ensino, servir no aconselhamento, direcionamento e não serem servidos. Sim, não serem servidos como se fossem proprietários de almas dos membros que formam o corpo de Jesus. Não. Nós temos que estar juntos, nós temos que andar juntos, nós temos que compreender o que cada membro significa dentro de uma igreja, dentro, sabe, da comunidade. O que é isso? Para a gente poder servir a Deus de forma correta. Veja aqui, vamos para o Evangelho de João, no capítulo 10, vamos ver o que Jesus nos diz. Olha como que é interessante. No capítulo 10, no versículo 7, a palavra diz assim, ó, Jesus, pois, lhe afirmou de novo, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram
Antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhe deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida às ovelhas. Quem veio roubar, matar, destruir? Veja bem, esse texto, muitos falam, é o diabo, você está falando do diabo. Não, ele está falando da ação do diabo. Muitos desses textos dizem que é o diabo, mas ele está falando da ação de Satanás sobre os mercenários, que são os mercenários usados por Satanás, que não dão a vida pelas ovelhas, que querem roubar, matar e destruir. Mercenários disfarçados de pastores, mercenários disfarçados de mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, mercenários que operam milagres, mercenário que dizem que o governo é para mandar e não para servir. E a palavra governo é para servir. Vá para o hebraico você vai entender. Mercenários que falam em línguas estranhas. Eles roubam, literalmente, eles roubam o seu dinheiro, pregando o evangelho da prosperidade, onde você nunca fica próspero. Eles matam a sua fé, a sua esperança e fazem você acreditar neles próprios. Para você acabar idolatrando-os. Pois ensinam que você tem que ter a Bíblia e mais alguma coisa. Algum outro elemento além da Bíblia. Sempre é assim. Você sempre vai ver a Bíblia e mais algum elemento. Como se a Bíblia sozinha, somente a Bíblia não fosse suficiente. E a Bíblia é suficiente. Somente a Bíblia. Ela é suficiente. Ela é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o suficiente para cada ser humano nessa terra. Eles destroem a sua vida porque você pensa que está próximo de Deus, estando longe, porque ensinam que você pode tudo. Pode qualquer coisa. E aí é onde você se complica, porque você para de obedecer. Você pensa que está fazendo algo correto, mas você não está fazendo, porque você não está obedecendo. Você não está dentro dos fundamentos reais de Deus, porque Ele coloca os fundamentos. E nós temos que entender e obedecer. Quando você desobedece, você começa a sair da presença de Deus. Você começa a entrar na porta larga. E começa a sair e se afastar cada vez mais. Vamos ver aqui em Lucas o que diz a palavra. Em Lucas 6, a palavra diz assim. Ele fala até assim, tem até um título aqui, os dois fundamentos. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrareis a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, que é Jesus. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalá-la, por ter sido bem construída em cima de fundamentos, em cima de obediência. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra sem alicerce, sem fundamento. E arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Por quê? Desobediência. Toda vez que você desobedecer, algo ruim vai acontecer. Porque Deus, Ele quer que você obedeça. Sabe por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita, boa, agradável e perfeita. Então não tem como a gente duvidar da palavra de Deus. Não tem como você simplesmente ficar na mão de mercenários e de repente você está ali na mão de mercenários apenas achando que você está ouvindo coisas bacanas, coisas boas que você realmente quer ouvir. Mas você vai estar longe de Deus. Olha aqui Mateus 7, 21 ao 23, ele diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naqueles dias hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim,
os que praticais a iniquidade. O que está dentro do seu coração? O que é o seu coração? Ah, mas eu curo pessoas, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho muitos dons, eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu jejuo, mas o que está no seu coração? O que está dentro de você? O que você realmente pretende com isso? Se dar bem, ter uma casa excelente, ficar milionário às custas de terceiros? O que você quer? Você quer fazer Jesus conhecido, levar o evangelho a todos? Obedecer a Deus ou ter um evangelho particular? Para ter uma igreja cheia de gente vazia. Irmãos, tenham discernimento. Meu irmão, minha irmã. Tenha discernimento espiritual. Peça esse discernimento espiritual para o Pai. Peça a sabedoria que vem do céu. Porque o Pai, Ele ouve as suas orações. Cuidado onde você está. Cuidado o que você está querendo. Cuidado no que você está fazendo. A palavra foi muito forte aqui, ó. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse entrará. Você quer estar no reino? Você quer estar na eternidade junto com o Pai, com Jesus? Você quer estar na eternidade no céu? Ou você quer estar na eternidade no inferno? O mercenário, ele quer te levar para o inferno. Cuidado com o mercenário. Nós estamos em época de muitos mercenários. A palavra diz que o amor de muitos esfriará. Não deixe isso esfriar no seu coração. Não deixe de queimar aquela vontade de ler a palavra, o desejo de jejuar, o desejo de orar. Não deixe isso acontecer. Não deixe isso apagar, quer dizer. Não deixe que isso aconteça ao contrário, né? Você falar, não vou orar, não vou jejuar, eu não vou mais ler a palavra. Não. Ao contrário, leia. Ah, mas eu pequei, peça perdão. E volte para o Pai correndo. Faça como o filho pródigo. Quando ele entendeu que aquilo ali era tudo ilusão, o mundo era tudo ilusão, quando ele viu que nada daquilo valia a pena, ele falou assim, eu vou voltar para o meu Pai. Mesmo que ele não me aceite como filho. E o que o Pai fez? Abriu os braços e aceitou ele como filho. Pela graça. Nós somos amados pela graça. Nós somos salvos pela graça. Feche seus olhos. Pai, a essas pessoas que estão olhando, ouvindo, que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e não nos deixe cair nas mãos de mercenário, nos livre de todo o mal e nos traga paz, nos traga segurança, que é o que nós temos quando nós estamos debaixo das suas asas. Pai, a essa pessoa que fala que ainda não está pronta para entregar a vida para Jesus, que ela seja tocada agora e ela entregue a vida dela para Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que todos que estão ouvindo essa mensagem sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.